Olá, sou Mariana Campos, sou medical coach. Criei esse canal para falar de 4 pilares: saúde, qualidade de vida, bem-estar e autocuidado. Hoje eu vou conversar com a minha amiga, mediadora, advogada, a doutora Camila Zaca, que vai contar um pouco sobre como a mediação ajuda a resolver conflitos e, de alguma forma, preservar as relações e restaurar a saúde na família. Doutora Camila é sócia do escritório Zaca Gestão de Conflitos, possui pós-graduação em Direito de Família e Sucessões, MBA em Corporate Strategy, capacitação em práticas colaborativas e mediação e certificações em negociação e mediação pela Harvard Law School. Durante anos eu comediei com a Camila e eu conheço bem a sua competência e a sua trajetória, então não teria pessoa melhor para falar sobre mediação do que a Camila. Camila B, seja muito bem-vinda, minha amiga. Mari, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você hoje para falar desse tema que é tão querido para mim e com certeza para você. Muito obrigada. Foi um prazer trabalhar com você durante todos esses anos e tenho certeza que esse nosso bate-papo vai ser muito gostoso, vai ser muito legal relembrar tudo que nós fizemos juntas. Muito bom. Como você disse, eu sou advogada, era advogada, não trabalho mais com advocacia, quando eu entendi que, óbvio, o direito traz muitas soluções, mas ele não é a forma mais adequada para todos os casos. E quando eu descobri a mediação, foi quando eu tive o estalo de que vamos usar isso, vamos ajudar as pessoas de uma forma mais inteligente, mais efetiva, né? E aí eu abandonei a advocacia e mergulhei na mediação de cara e trabalho com isso desde 2015, 2016. Ô, Cá, mas eu queria que você explicasse para as pessoas um pouco o que é mediação. Tá bom, vamos lá. A mediação é uma forma, ela entra no pacote que a gente chama de métodos alternativos de resolução de conflitos. Tem uma onda aí que chama de métodos adequados de resolução de conflitos. Eu não gosto muito porque eu acho que o nome, o adjetivo adequados é um adjetivo e julga os outros métodos, né? Para cada caso, existe um método que é adequado. Então, de repente, uma ação judicial é adequada para determinado caso. De repente, uma arbitragem é adequada para outro caso. A mediação pode ser adequada para um outro caso. Então, alternativa, porque é alternativa à forma comum, que é a ação judicial, né? O método Default no Brasil. Todo mundo, quando tem um problema, pensa o quê? Vou entrar com uma ação judicial, né? Então, a mediação, ela entra nesse pacote dos métodos alternativos de resolução de conflitos, que são mediação. No Brasil, a gente tem a conciliação, que mais para frente eu quero falar um pouco sobre isso. A arbitragem, porque também é alternativa, porque não é muito utilizada no Brasil, mas as pessoas não têm muito conhecimento. Por ser um método muito caro, ela acaba restrita a grandes empresas, a grandes causas, e como a maioria delas é confidencial, elas acabam não chegando ao conhecimento do público, né? Então, vamos lá, o que é mediação? A mediação é a facilitação da negociação. A facilitação da negociação por um terceiro imparcial. Esse terceiro imparcial é o mediador. Então, o que o mediador faz? Ele entra nessa dinâmica, né? Vamos pegar o caso da mediação familiar, que eu acho que fica mais exemplificativo, fica mais fácil das pessoas entenderem. Então, um casal que quer se divorciar, né? As negociações não vão bem, eles chamam um mediador. O mediador, ele não vai defender nenhuma das partes, ele é um aliado na busca pela resolução do conflito,
né? Ele aplica um processo de negociação, ele conduz as partes por um processo de negociação para que elas achem, encontrem a melhor solução para os seus problemas, para o seu conflito. Tá claro? Se eu for muito técnica, porque eu costumo... Não, tá, para mim está bem claro, né? Mas também eu também conheço dessa área, mas eu acho que você explicou bem. Eu acho que tem uma coisa que você colocou que então tem vários institutos que ajudam nessa resolução do conflito. Tem o processo judicial, tem a mediação, você falou da conciliação, tem a negociação também, né? Tem a negociação, E a arbitragem. Que eles se diferenciam, todas essas formas? Então, vamos lá. Vamos fazer uma escadinha, né? A negociação a gente entende como uma comunicação direta entre pessoas. Vamos usar aqui pensar sempre em duas pessoas, porque facilita. Óbvio que... óbvio não é a palavra mais correta, porque pode não ser tão óbvio, mas a gente sempre pode pensar num esquema multipartes, né? Com muitas pessoas ou com vários grupos, como, por exemplo, em discussões de meio ambiente, onde a gente tem diversos grupos e diversos aliados, mas isso traz uma complexidade muito maior. Então, para facilitar o entendimento, vamos pensar sempre com duas pessoas, tá? A negociação a gente entende como uma comunicação entre duas pessoas que buscam um acordo, que buscam a resolução de um determinado problema, de um determinado conflito, ou de um conjunto de problemas, ou de um conjunto de conflitos. Negociação tem processo, né? O que as pessoas entendem por negociação, e sempre entenderam, ou a maior parte da vida entenderam, é aquela negociação de barganha, né? Ah, quanto você quer por isso? 100? Não, mas eu pago 50. E aí fica aquele leve trás até que chega no 75 no meio termo. Isso é um estilo de negociação, que chama negociação de barganha. E aí existem aqueles negociadores mais duros, que não querem fazer a primeira oferta. É um estilo de negociação? É um estilo de negociação. É o mais efetivo? Não é, né? Por quê? Porque geralmente alguém deixa dinheiro na mesa, alguém sai perdendo, a relação fica desgastada, interesses são perdidos. Existe o processo de negociação, que é o processo de negociação que eu aprendi em Harvard, que se chama negociação baseada em interesses, né? Qual é a ideia? A ideia é que se dividam informações, que é um dos maiores medos das pessoas quando elas negociam, e aí existe uma tensão, né? E isso é estratégico, a tensão do quanto de informação eu divido e quando, para eu não ficar vulnerável, óbvio, para que você aumente, eles chamam, expanda a torta, aumente a torta antes de dividi-la, para que cada um saia com uma fatia maior, né? Aumente os ganhos antes de dividir os ganhos. Porque muitas vezes eles usam até um exemplo bem famoso, que é o exemplo da laranja, que são duas irmãs que estão brigando por uma laranja. Aí a mãe vai lá e divide a laranja no meio e dá metade da laranja para cada uma. Quando, na verdade, uma queria a polpa da laranja para fazer o suco e a outra queria a casca da laranja para fazer um bolo. Então, quanto valor se perdeu? Porque não se perguntou quais eram realmente os interesses em jogo, né? Então, e a negociação, ela permeia, na verdade, todos os outros métodos de resolução de conflitos. E essa falha de entendimento do processo de negociação, ela acaba, no meu entendimento, veja, tudo que eu estou falando e tudo que eu vou falar hoje, tudo que a gente vai conversar hoje aqui, é a minha opinião, é a forma que eu vejo, né? Não sou a rainha da razão, é a minha perspectiva, né?
muita gente pensa diferente, tá tudo bem, e é assim que o mundo evolui, é assim que os métodos de resolução evoluem, é assim que o mundo gira e a gente vai para frente. E essa, no meu entendimento, essa falha de entendimento, esse desconhecimento do processo de negociação que mancha todos os outros métodos, porque ele é o principal. Né? Ele é a origem, no meu entendimento, ele é a origem de todos os outros. Entendi. Faz sentido? Faz, mas aí só retomando, então a gente falou de negociação e ela está em todos os outros métodos e aí assim, o que é a conciliação que você queria falar, inclusive, o que é a mediação e o que é a arbitragem? Como é que elas se diferenciam? Você já falou que a arbitragem é mais cara. Vamos lá. Geralmente, existe... em outros países... Bom, a gente vai chegar na arbitragem. Bom, a conciliação, ela veio para o Brasil. O que a gente entende no Brasil por conciliação? Aquele procedimento que acontece no JEC, que é o Juizado Especial Cível, que os advogados chegam lá com seus clientes, ou as pessoas chegam lá e o conciliador diz, tem acordo? Cadê o processo? Né? Quando eu digo processo, eu não estou me referindo a processo judicial, eu estou me referindo a processo de negociação, a estrutura negocial, tá? Tem acordo? Na verdade, isso significa, tem proposta de pagamento? É isso. Né? Exato. Tem proposta de pagamento? Vamos encerrar o processo judicial? Uhum. Quais são os termos? Uhum. E aí, se a gente volta o passo para a negociação, partindo do pressuposto que a maioria das pessoas não tem essa base do processo de negociação, ou que elas nem se conhecem, porque às vezes, vamos supor que seja uma batida de carro. As pessoas bateram o carro e foram para o JEC. Elas não tiveram um contato, elas não negociaram, elas nunca se viram. Uhum. E elas não têm conhecimento do processo de negociação. Qual é a preparação, qual é o embasamento que elas vão ter para chegar lá e falar olha, a gente negociou e o acordo é X? Ou qual é a qualidade do acordo que vai sair ali? Né? E esse foco no acordo é uma coisa que eu entendo como muito problemática. Né? O objetivo ser o acordo. O foco tem que estar no processo. Se o final for o acordo, o processo foi bem feito, as etapas foram cumpridas e no final entende-se que o acordo é um bom negócio para as partes, beleza, faz o acordo. Né? Então, aí, a conciliação no Brasil, a gente entende como isso que acontece no JEC. Bom, aí teve o novo Código de Processo Civil que veio, deu uma chacoalhada nisso tudo e falou, não, agora a gente vai promover os métodos consensuais, que são a conciliação e a mediação. E aí ele veio com uma distinção de conciliação e mediação, dizendo, olha, conciliação é aquele processo em que o conciliador ele pode sugerir soluções para as partes. E mediação é aquele processo em que o mediador não sugere soluções para as partes. Tá. Eu levanto minhas polêmicas, apesar do mediador ser um ser flexível, né, adaptável, porque isso tudo faz parte do core da mediação, dos princípios da mediação, eu tenho lá meus problemas com isso. Por quê? Primeiro, existem alguns estilos de mediação. Existe a mediação facilitativa, existe a mediação transformativa e existe a mediação avaliativa. A mediação facilitativa, ela foca no processo. O foco da mediação facilitativa é o processo. É conduzir as partes pelo processo da mediação, que é o processo de negociação, e as partes são responsáveis pelo conteúdo da mediação. Né? Se elas chegarem no acordo,
essa responsabilidade é delas também, tá? Bem, aí tem a mediação avaliativa. Na mediação avaliativa, o mediador ele pode sugerir, ele pode dizer para as partes, olha, vocês podem fazer X, vocês podem fazer Y, né? Lembrando sempre que isso, em todas as mediações, os mediadores podem variar do mais duro, do lado mais extremo do espectro para o mais brando, né? Pode ser um mediador facilitativo, que ele só cuida do processo e o resto as partes que se virem, até o mediador facilitativo, que ele ajuda, que ele participa do conteúdo, né? Que acaba entrando um pouco na parte mais branda do avaliativo. E pode ser um mediador avaliativo que vai no extremo do espectro do avaliativo, que vira e fala assim, escuta, no judiciário, o juiz vai decidir assim, então eu acho bom, né? Aí a gente tem a transformativa. O foco da transformativa que é do Bush e do Folger, acho, que foram os criadores da transformativa. Eles disseram o seguinte, o foco da transformativa é que as partes transformem as suas relações, transformem o conflito e elas mesmas são responsáveis pelo processo e pelo resultado, né? E elas transformam suas relações, enfim, elas são responsáveis por toda a estrutura. Eu não tenho muito conhecimento sobre a transformativa, mas o que acontece? Toda mediação tem momentos transformativos. Por quê? A mediação transformativa, ela foca na percepção das partes, as percepções que as partes têm sobre si mesmas e sobre o outro, na relação que elas têm com elas mesmas e com o outro, nos interesses. Tudo isso acontece em todas as mediações. Então, o que acaba acontecendo, pelo menos na minha prática? A gente mistura todos esses estilos de mediação. Uhum. Por quê? Porque a gente tá, você sabe disso, a gente trabalhou juntas. A gente está ali para servir, na verdade. Uhum. E a gente utiliza as ferramentas que vão ajudar as pessoas, que vão mover as pessoas daquele lugar para que elas possam resolver aqueles problemas. É como se quase o mediador fosse um facilitador dessa comunicação que está truncada por conta do conflito, não é isso? Exatamente. Às vezes, você sabe quantas vezes a gente não recebeu pessoas paralisadas, que não sabem o que fazer. Não, mas eu não sei. Chega no momento de gerar opções, que é uma das etapas da mediação, e a pessoa não consegue, ela está ali, ela está paralisada, ela está congelada, ela não consegue. Você vai deixar de continuar a mediação porque você vai ser purista da facilitativa, que você vai dizer, eu não posso sugerir. Uhum. Tem uma coisa que eu acho que é interessante ver, assim, é que a mediação, como você mesmo falou, ela é reconhecida pelo direito brasileiro, né? Então, por exemplo, a partir do momento que ela é reconhecida, ela sim, ela pode substituir. Então, por exemplo, no caso, quando a gente ficou mediava, existiam processos judiciais que vinham para a mediação e muitas vezes a gente faz um processo de mediação através muito de escuta, empatia e tal, e aí, por conta disso, as pessoas acham a solução para aquilo, estabelecem o acordo, como você falou, não é isso? Sim. E aí, eu queria te falar, explica um pouco como é que essa, por exemplo, então, nesse caso desse processo judicial, como é que vai ser a solução dele? Esse acordo vai ser homologado pelo juiz? Se foram partes que foram direto para a mediação, como é que fica essa coisa dessa oficialidade desse vínculo, como você falou já que pode ser para separar e tal? Explica um pouco disso.
por favor. O acordo, você diz quando as partes vêm para uma mediação privada, por exemplo? Tanto eu queria que você falasse um pouco tanto da resolução do conflito dentro do processo judicial, como é que ele fica a partir do momento que passou por uma mediação, quanto a mediação privada, o reconhecimento desse acordo, sabe? Tá. A mediação ela pode acontecer hoje no Brasil, a gente tem duas formas, né? Ela pode acontecer tanto no judiciário, dentro do fórum, quanto em escritórios de mediação ou no modelo que veio para o Brasil, quando o escritório é credenciado no Tribunal de Justiça, em câmaras, né? Então, quando ela acontece dentro do Tribunal de Justiça, ela acontece ou no Sejusc, que são os centros judiciários de solução de conflitos, ou na vara judicial. Então, o juiz pode encaminhar as partes para mediação, um mediador judicial que atende na sala dele mesmo, ou no Sejusc. Como que acontece no Sejusc? As pessoas buscam, elas vão até aos Sejuscs e pedem a mediação. Quando acontece a mediação na sala do juiz, existe um processo judicial em curso, ele encaminha para a mediação, ele já tem um mediador que atende para ele, vamos dizer assim, um mediador que é designado por ele, que atende ali na sala dele. Tá. Quando a mediação é feita no Sejusc, é o Sejusc que coordena tudo. Então, a mediação se dá no próprio Sejusc. O acordo, quando é feito, ele é homologado. Existe um juiz que é responsável pelo Sejusc e esse juiz faz a homologação do acordo. Nos casos de família, quando a gente tem menor envolvido, obrigatoriamente, por lei, isso tem que passar pelo Ministério Público, porque existe o interesse do menor, né? O direito de família, ele preza pelo interesse do menor, então tem que verificar se o valor da pensão está de acordo, se não existe nenhuma violação à lei, enfim, a disposições legais. Então, o acordo feito no Sejusc, quando envolve menor, ele passa primeiro pelo Ministério Público, que vai dizer para o juiz, olha, eu recomendo a homologação, eu não recomendo a homologação. Quando ele não recomenda a homologação, o juiz pode questionar ou não, e o Ministério Público, inclusive, pode fazer questionamentos, né? Ele pode chamar as partes, pode chamar o mediador, enfim. Quando a mediação é feita no curso do processo judicial, isso vamos chamar de dentro da sala do juiz, o que pode acontecer? Eu já trabalhei dessa forma, trabalhei tanto designada na sala do juiz, quanto no Sejusc, e agora eu só trabalho com a mediação privada. Pode acontecer do mediador entender que precisa de outra reunião, então a gente pede para marcar mais uma reunião de mediação. Pode acontecer de ter acordo e o juiz homologa normalmente. Pode acontecer de não ter acordo e o processo segue sem nenhum problema. Na mediação privada, que geralmente acontece no direito de família, as partes procuram um mediador, a mediação começa. Tem acordo. Ok, o meu escritório é cadastrado no Tribunal de Justiça, nem todos os escritórios são. O que isso significa? Que eu levo esse acordo para homologação, né? Isso significa que, a partir do momento... E, de novo, toda vez que tem menor, passa pelo Ministério Público. A partir do momento que o acordo é homologado, ele tem validade judicial. Então, ele é título executivo judicial, tá? Então, esse acordo ele pode ser executado com mais facilidade. Por que precisa da homologação? Precisa da homologação? Depende, né? O que eu sempre digo para os meus clientes? Tem menor? É divórcio e tem menor envolvido? Vamos homologar. Por quê? Porque você não consegue fazer divórcio extrajudicial com menor. Você não consegue fazer divórcio extrajudicial com menor. Você precisa dessa chancela judicial. Respondi a sua pergunta? Sim. E tem uma coisa
o que você estava falando, que eu achei interessante, porque então, exatamente, eu acho que você trouxe agora, nessa tua fala, exatamente essa preocupação de o que, qual é a vantagem de fazer a mediação? Então, vamos lá. E qual é a desvantagem também? Porque eu acho que, né? Vamos começar pelas desvantagens? Vamos. Adoro começar pelo problema e depois trazer a solução. Então tá ótimo. Qual é a desvantagem? Eu acho que a maior preocupação das pessoas quando elas procuram a mediação é o seguinte: mas e se não tiver acordo? É uma possibilidade, né? Eu não posso garantir para ninguém que que a mediação vai resultar em acordo. Até porque se alguém procurar um mediador e o mediador garantir que vai ter acordo, saia correndo, porque isso não é mediação. Não tem como. Não depende de mim, né? Depende das partes. Depende das pessoas que estão ali. Número 1, você não tem garantia de que vai ter um acordo ao final da mediação. Número 2, quando não tem um acordo, as pessoas podem acabar a mediação com uma sensação de que elas perderam tempo e dinheiro. Qual é a minha experiência prática? As mediações que não acabaram em acordo, que são poucas, por sinal, viu? Existe até um artigo, eu não me lembro o nome, que diz que 80% das mediações resultam em acordos, 80% das mediações resultam em acordos, e desses 80%, 70 e não sei quantos por cento tem cumprimento espontâneo do acordo. Bom, as pessoas podem sair da mediação com uma sensação de que perderam tempo e gastaram dinheiro à toa. O que também não é muito verdade, porque alguma transformação, alguma mudança, a mediação acaba gerando. Às vezes o acordo não foi feito em mediação, mas a mediação é um terreno, é um solo onde se cria a possibilidade para um acordo futuro, que pode ser dali uma semana, um mês, 6 meses, um ano. Né? Às vezes você cria a oportunidade, você prepara a terra para que aquilo aconteça. E prepara a terra como? Explica um pouco para as pessoas entenderem. Você prepara a terra conduzindo as pessoas pelo processo de negociação. O que acontece? Porque quando a gente fala em negociação, acho que fica uma coisa meio árida, né? Fica. Parece uma coisa muito racional, parece Isso. uma coisa muito... E, na verdade, não é. Apesar de ser um processo de negociação, a gente discute muito interesses. Então, quais são os interesses? Quais são os problemas? Como a gente pode mudar esse cenário? O que está acontecendo? O que pode ser feito para que isso não aconteça mais? Então, por exemplo, num caso de direito de família, eu sempre trago direito de família porque é a paixão da minha vida, né? A mediação a mediação de conflitos familiares é a paixão da minha vida. O que a gente pode fazer em mediação? A gente pode criar um plano parental, por exemplo. Então, você pode discutir como as coisas vão ser resolvidas dali para frente. Por exemplo, um pai e uma mãe que não conseguem mais conversar, então vamos estabelecer um método, um método para vocês se comunicarem sobre aqueles filhos ou sobre aquele filho. Então vai ser mensagem no Telegram, porque eles não querem utilizar o WhatsApp. Então tá, quais vão ser as regras de comunicação? Então vamos criar um plano parental. Em caso de emergência, como vocês vão abordar os casos de emergência? Nesse momento vocês precisam de um terceiro para intermediar essa comunicação? Então tá bom. Às vezes você descobre que o uso de meia dúzia de palavras de um incomoda o outro num nível que o outro não consegue escutar. E durante o processo de negociação isso se evidencia, né? A partir do momento que as pessoas colocam umas para as outras o que verdadeiramente são os seus interesses e quais são verdadeiramente seus problemas. O que acontece? Quando a gente insere o terceiro, que é o mediador,
Isso é comprovado cientificamente. Quando você coloca um terceiro na comunicação, você muda a dinâmica do conflito, né? E você muda a dinâmica da comunicação, por diversos motivos. As pessoas passam a ter uma necessidade de mostrar algumas coisas ou de se expressar melhor, enfim. Além disso, o mediador ele trabalha também como um tradutor. E quando você entra para entender, veja, essas pessoas às vezes estão brigando há 5 anos. Elas já deixaram de se escutar, de se ouvir, de se entender há muito tempo, né? Já criou ali um filtro que você pode trazer uma novidade, a pessoa está escutando a mesma coisa há muitos anos. É como se tocasse uma musiquinha e não importa o que o outro está falando, né? Você conhece o discurso. Quando você traz um terceiro que está de fora, nunca ouviu, e ele se interessa pela história, tá passando uma moto. Ele se interessa pela história e ele começa a fazer perguntas. E o que acontece? O mediador está sempre preocupado em se certificar de que ele entendeu o que o outro falou. E a gente sempre repete, você sabe disso, para verificar de que está certo o entendimento. O outro começa a ouvir, às vezes pela primeira vez, o que aquela pessoa com quem ele vive há 10, 20 anos está falando há 10, 20 anos. Então as coisas começam a mudar, né? Então, mesmo que não haja, às vezes, disponibilidade emocional para fazer um acordo naquele momento, o terreno meio que foi preparado. Quantas vezes a gente não ouviu, nossa, mas era isso que você queria? Não, mas era isso que você estava falando? Por que você não disse logo? E a pessoa fala, mas eu estou falando isso há 5 anos. Entendeu? Então, a comunicação está no jogo. Que, na verdade, eu acho que cada vez mais com a família moderna, ela está precisando também, né, de conversar sobre as suas dificuldades, até no caso de uma dissolução, no caso de um processo de guarda, no caso de guarda de criança, de menor, ou estabelecendo pensão. Então, quer dizer, existe uma questão patrimonial, mas ela não é... Porque eu acho que o que acontece no processo judicial é que ela vira o grande foco, né, a questão patrimonial. E no caso da mediação, quando você restabelece esse diálogo, você consegue tratar das outras questões da família que está se dissolvendo. Além disso, Mari, tem uma grande questão. São várias as questões, na verdade. Primeiro, soluções antigas não servem mais, né? O que acontece? Veja, eu não estou dizendo que o processo judicial a gente tem que amassar e jogar fora. Não, ele serve para muitos casos, né? E eu sei que é demorado para mudar, enfim. Mas acontece que não dá para a gente padronizar. Não dá para a gente enfiar todo mundo na mesma caixinha e tratar todos os casos da mesma forma, né? As pessoas têm necessidades e interesses diferentes. A questão patrimonial, muitas vezes, é uma questão de interesses e necessidades diferentes. E é aí que a gente cria o valor. Para às vezes, eu estou trazendo um exemplo. Às vezes, uma pessoa precisa de um determinado valor imediatamente. O outro precisa do valor maior a longo prazo. Então, por exemplo, vamos supor, eu preciso de 10 mil reais para amanhã. Você precisa, e a gente tem uma casa, tá? A gente está se divorciando, o único bem que a gente tem é uma casa. Eu preciso de 10 mil reais para amanhã e a gente tem uma oferta para vender a casa. Tem alguém querendo comprar a nossa casa. Preciso de 10 mil reais para amanhã e você precisa do dinheiro a longo prazo.
Só que você não quer vender a casa de jeito nenhum. Por quê? Porque o valor está muito abaixo do mercado. Mas você tem os 10 mil reais na conta e você aguenta segurar essa casa para vender, dali a 2, 3, um ano, 3 meses, um ano. Se as pessoas não conversam, elas não descobrem isso. Uhum. Sim. Né? Então, na verdade, chamando de novo a questão da... Então, assim, a mediação, de certa forma, é um olhar novo para essa solução desse conflito, seja ele tanto na parte de separação, em família, na questão familiar mesmo, seja na parte de sucessões também, né? Eu acho Sim. que, porque você consegue restaurar esse diálogo, né? Essa possibilidade, talvez voltar até a humanizar aquele que você estava brigando durante tanto tempo, né? Tudo dentro daquilo que as pessoas querem, né? Porque a ideia não eu acho que a grande diferença são muitas, mas tem duas grandes diferenças. O mediador não impõe nada a ninguém, ele não decide nada, ele não julga o que é melhor para ninguém. Né? Enquanto no processo judicial e numa arbitragem, a gente tem um terceiro com poder decisório que vai falar é assim, assim, assado. Né? O que eu acho que é melhor para as partes não interessa para elas, eu não tenho que achar. A vida é delas, elas têm que tomar as decisões, porque são elas que vão viver com as decisões. Todo o potencial da mediação para restaurar relações, para melhorar a convivência, existe, mas cabe às partes explorarem e aproveitarem isso, entende? Sim, sim, não, com certeza. Você estava falando uma coisa que veio para mim interessante mesmo, assim, tudo depende das partes e o mediador realmente ele é só esse facilitador, né? Ele não impõe, é isso que você falou. E tem uma história que a partir do momento que as partes resolvem esse conflito, tem maior efetividade, não tem? Tem, É isso que tem. eu queria que você falasse um pouco. Tem maior efetividade, primeiro porque elas se tornam responsáveis pela própria resolução, né? Então elas sentem, elas, qual é a palavra? Accomplished. Elas se sentem Comprometidas. não comprometidas, elas se sentem felizes, elas se sentem realizadas. Tá. Elas se sentem realizadas pela conquista, né? Porque muitas vezes é algo que as incomoda há muito tempo. E aí elas resolvem um problema grande, elas mesmas, de uma forma tão humana, de uma forma tão inteligente, de uma forma tão eficiente, né? E o resultado é um resultado que cabe na vida delas, que está de acordo com o contexto, que está de acordo com a realidade, que está de acordo com as possibilidades. A tendência ao cumprimento desse acordo, eu não me lembro exatamente o número de acordo com as pesquisas, chega a quase 80%. Cumprimento espontâneo. O que significa cumprimento espontâneo? Sem você precisar acionar o judiciário, ou seja, entrar com um pedido de execução para o cumprimento. Então, por exemplo, pensão, quando a gente pensa em alimentos, a antiga pensão alimentícia, que via de regra acontece? Você está numa ação judicial, o juiz estabelece um valor de pensão, o prestador dos alimentos não paga, ou não paga integralmente, ou simplesmente não paga e desaparece. Quem recebe, a pessoa que é a representante, vamos colocar pai e mãe que fica melhor. O pai paga
presta alimentos para o filho. Ele não presta. Durante meses ele deixou de prestar. A mãe ele não presta é ótimo. Ele não presta, porque pode ser... ele não presta alimentos, né? Tá, Que é isso. prestação de alimentos. Desculpa. Não é prestar Não, nos não, colocar. eu só achei graça. Ele não presta. Ele não cumpre com a sua obrigação de prestar Sim. alimentos. Tá. Aí a mãe desesperada vai lá com a sentença judicial, procura o advogado e fala: e agora, doutor, o que eu faço? Né? Aí faz todo o procedimento, né? Não tem jeito, a gente vai ter que executar. Aí qual que é, né? Qual que é o próximo passo quando você não consegue de jeito nenhum? A gente tem que mandar prender. Existe um chavão no direito brasileiro que é a única coisa que leva alguém para a cadeia no Brasil é a dívida de alimentos. Gente, o que resolve, né? Assim, sabe? E na verdade, quando esse alimento é estabelecido pelas partes, elas também estão escutando as suas possibilidades, não é imposto pelo terceiro, né? Não é imposto pelo terceiro. Existe gente que estabelece alimentos em mediação e não paga. Sim. Existe. E o outro tem que executar e pedir a prisão? Sim. Por quê? Porque existe todo tipo de caso, existe todo tipo de gente, é normal. Mas a possibilidade disso acontecer em mediação é muito menor. Uhum. Né? Muito bem. Me diz uma coisa. Então, o acordo, ele é validado, né? Ele fica validado, seja pelo judiciário diretamente, seja pela Câmara, e aí ela também consegue validar isso, como título executivo, verdade, né? A Câmara não valida, né? A Câmara, ela é habilitada... Vamos lá. O escritório ele é habilitado pelo Tribunal de Justiça. Isso possibilita que eu leve o acordo para ser homologado, né? Ele não é o selo, a homologação não é da Câmara, é do Tribunal de Justiça. O acordo, quando ele não é homologado, ele é um acordo normal feito normalmente, que tem a validade de um título extrajudicial. Tem validade. O único cuidado é que quando existe menor envolvido, a gente precisa da homologação. Porque precisa passar pelo Ministério Público. É uma questão do direito de família. É isso. Mas, por exemplo, se eu fizer um acordo em mediação, eu separo, eu não homologuei, eu posso, por exemplo, mudar o meu estado civil num cartório? Se você não tiver filho, sim. Ah, tá. Não, independentemente da homologação do judiciário. Sim. Se você não tiver filho, sim. Entendi. Outra coisa que eu queria saber, pela tua prática, pelo que você vivencia, como é que você vê que essas relações elas são mantidas? Você já falou um pouco disso, que muitas vezes você cria esse terreno fértil para que as pessoas voltem a se comunicar. Você recebe relatos de que aquela relação ficou mais saudável? Como é que é? Sim, sim. Como tudo, né? Sim, Depende sim. das partes. Depende daquilo que elas querem, né? De novo. A mediação é uma possibilidade para que é uma oportunidade para que as pessoas criem a vida que elas querem a partir dali. Eu tenho casos super interessantes de clientes que assinam um acordo e saem para jantar com os filhos, juntos, né? E que depois, um desses casos, eles inclusive me mandam foto até hoje, eles saem para jantar até anos depois. Eles saem para jantar, para almoçar, vão viajar juntos. Veja, é o ideal para eles. Pode não ser o ideal para outros clientes, para outras pessoas, né?
E, inclusive, desses clientes, eu recebi recentemente uma mensagem dizendo: muito obrigada pela transformação que você trouxe para a nossa vida, né? Eles estavam, no momento, são pessoas excelentes, mas eles não conseguiam mais se comunicar. Então, a mediação veio num momento em que a comunicação era impossível, né? Então, existe a oportunidade, depende das pessoas aproveitarem e fazerem dessa oportunidade o que elas quiserem. Muito bom. Tá, algum recado você quer deixar para as pessoas? Aproveitem a oportunidade da mediação. As coisas não precisam ser resolvidas da forma que elas sempre foram, né? Tem uma frase do Rubem Alves que eu queria ler para vocês, só um minutinho que eu preciso encontrar. Eu não vou encontrar, mas depois eu vou mandar para a Mari, ela coloca no vídeo, que diz o seguinte: que se a gente sempre olha para o mundo com as lentes, com os óculos antigos, a gente sempre vai ver tudo da forma antiga, né? Então vamos repensar. Eu acho que até essa pandemia veio para dar um chacoalhão na gente, a gente repensar a forma como a gente faz as coisas. Por que não repensar a forma que a gente resolve os nossos problemas, né? Muito bom. Bom, a doutora Camila Zaca tem o escritório, que vai ficar depois na descrição desse nosso bate-papo. E foi um prazer, tá? Eu não tenho como te agradecer mais, foi muito bom. Imagina, muito obrigada. Além do mais, é minha amiga, né, gente? Estava matando saudade com essa pandemia. E se vocês não perceberam, a gente não faz rasgação de seda, porque a gente se admira muito, a gente se gosta muito. Se vocês ficaram com qualquer dúvida, podem me perguntar. Eu tenho o maior prazer de falar para falar sobre mediação. Estou super à disposição. Muito, muito obrigada pelo convite, Mari. É sempre um prazer estar com você. Espero que a gente possa se encontrar presencialmente logo. Eu também. Gente, ó, um beijo. Fica com Deus. Beijo Tchau, para tchau. vocês, Mari. Super obrigada.